Irmãos, eu queria falar com você nesse tema, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. A gente gosta de usar esse termo, Atos dos Apóstolos, que é o nome do livro, né? Mas, na verdade, são atos do Espírito Santo, movendo a sua igreja para um tempo poderoso. E eu queria falar sobre a vida de um homem chamado Paulo, o apóstolo perseguidor, que se tornou apóstolo perseguido. Paulo é um exemplo de homem de fé, que se move na sua vida a partir de experiências profundas com Deus. Quem decide andar pela fé vai sempre ter experiências profundas com Deus. Posso ouvir amém? Irmãos, entenda uma coisa, andar pela fé é uma opção que nós temos, mas a Bíblia diz que para o justo é uma obrigação, porque o justo viverá da fé. Então, ainda que você não queira andar pela fé, a vida vai te impulsionar a isso. Deus vai te impulsionar a andar pela fé. Aprenda que na sua trajetória natural, a fé vai ser sempre a sua primeira opção. Irmãos, tem coisas que só acontecem com crente cheio de Deus, irmão, não tem outro jeito. Tem coisas que só acontecem com homem e mulher de Deus. Você fala assim, não é possível, é Deus agindo. Então, se na sua vida algumas coisas esquisitas acontecem, se às vezes você pensa assim, meu Deus, eu estou ficando doido, é Deus. Porque não dá para explicar algumas coisas, irmãos. Tem coisas que a gente vai tentar explicar para os outros, sabe o que acontece? Não dá para explicar. Eu te contaria aqui 1 milhão de testemunhos dos outros e alguns meus e de gente que eu conheço, que Deus moveu, mas eu queria usar experiências bíblicas para isso. Paulo foi preso e ele sugere, ele pede, ele reivindica, porque Paulo era judeu, ele, por ser um doutor da lei, se destacou tanto, virou um cidadão romano, e ele tinha porta de entrada em Roma por ter dupla cidadania. Ele era fariseu na sua religião, e ele agora está servindo ao Império Romano como um auditor fiscal da religião judaica e daquilo que poderia se tornar um crime, usando a religião como crime de incitação, de revolução contra o Império Romano. Você vai lembrar que Roma governava o mundo quase todo o Ocidente estava na mão de Roma, e os judeus foram de brinde nessa guerra. O Império Romano estava tentando impor a sua língua, que é o latim, lá entre os judeus, embora os judeus falassem grego como sua língua praticamente oficial, por conta do Império Grego ter gerado o aculturamento dos judeus, a gente vai, naquele momento, falar da cultura greco-romana, porque os romanos, eles impunham a espada e não precisaram guerrear contra os gregos para tomar a Grécia, porque a Grécia vivia um tempo de apogeu, então eles não tinham mais motivo para guerrear, só queriam trazer a cultura. Então os romanos vieram com a espada, dominaram o mundo e levaram os judeus juntos. Paulo era um homem que vigiava a prática do farisaísmo e todos aqueles que se convertiam ao cristianismo tinham que ser mortos. Porque a perseguição era a seguinte, se alguém se converter a Cristo, pode virar uma estação política, porque Cristo era chamado pelos cristãos de rei dos judeus. Então, para não ter dois governos sobre os judeus, matavam-se cristãos. Paulo se converte nesse processo. Paulo mata Estevão, a pedrada, vai viajando para perseguir um crente, uma província de crentes. O Espírito do Senhor, o Senhor Jesus visita Paulo em uma visão. Paulo cai do cavalo, que aparenta ser uma montaria, a gente acredita que ele estava num cavalo, ele cai, fica cego. O Senhor manda que Paulo vá a uma determinada rua e dá uma orientação, vá para a rua tal, que fica à direita, sempre à direita está salvando o povo, vai para lá, e chegando lá, você vai encontrar um cara lá, que é discípulo de Jesus, e vai ficar na casa dele. Paulo ia matar esse cara. O Paulo está vindo matar o cara. Olha, meu irmão, se tu pensa que isso é sorte, é um negócio... Paulo está vindo para a província, pegar os poucos crentes que haviam lá, chega na casa do cidadão, cego, porque ele não está enxergando,
e o discipulador discipula Paulo. Paulo tem uma experiência com Deus, volta a enxergar, sai dali discipulado, o Ananias permanece vivo, Paulo segue a sua vida e vai pregar o evangelho de Jesus. Só que Paulo é preso por várias vezes. E dentre as prisões de Paulo, Paulo pede uma coisa. Ele fala assim, olha, eu quero ser julgado por Roma, já que sou romano. Paulo é colocado num navio. Paulo é um homem tão importante na cultura dos romanos, que ele vai escoltado pela guarda real, pela guarda do imperador, a guarda imperial. E o principal líder da guarda imperial, um homem chamado Júlio, ele vai até Paulo, prende Paulo e outros, não só Paulo e outros, coloca num navio, e aí, irmão, não havia como hoje em dia. Você, por exemplo, hoje em dia você pega um voo daqui para Lisboa, você vai direto. Mas naquele tempo era de barco, irmão. Então o barco ia parando de porto em porto, parecia lotação. Parecia voo de empresa aérea brasileira, né? Vou para Recife, faz 5 escalas. Você pousa Campinas, pousa Vitória, pousa Salvador, pousa Recife. Estou voltando para Curitiba, pousa Brasília, pousa Cuiabá, pousa Campinas, pousa Porto Alegre. Não, aí não precisa tanto, né? Aí você está avacalhando com a empresa aérea, né? Aí não, né? E o barco fazia isso, o barco ia e vinha. E Júlio, essa viagem vai durar um tempo. E nessa viagem, irmãos, acontecem algumas coisas interessantes. Capítulo 27 vai contar sobre isso, eu vou dando para você, para não precisar ler o texto todo. Paulo e a caravana que está o levando para Roma, Paulo é o principal preso daquela caravana, daquele comboio. Só que o Júlio sabia quem era Paulo. Ele permitiu que onde Paulo parasse, ele ficasse ali, visitando os amigos, pegando comida, pegando roupa. E assim, nós não temos o prazo integral da viagem, mas a primeira fase da viagem, os historiadores acreditam que ela dura pelo menos 6 meses, da primeira fase, porque ela começa e entra no inverno. E sabe o que acontece, irmãos? Me parece que nessa viagem de Paulo, onde Paulo passa, ele estabelece uma igreja do Senhor. Onde Paulo chega, encontra cristão, ele estabelece uma congregação, discipula, abençoa, ministra o evangelho e vai seguindo. Na última caminhada de Paulo, de um barco que está saindo em direção a Alexandria, Paulo dá uma orientação aos pilotos do barco. Capítulo 27, versículo 10. Versículo 10, Paulo advertiu. Versículo 10, pode botar aí para mim. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, o responsável, o centurião era o homem que cuidava de 100 soldados. Então esse homem era uma espécie de um capitão. O centurião, ao invés de ouvir a fala de Paulo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. E eles preferiram ser conduzidos na viagem. Essa viagem, irmão, foi desastrosa. Eles saíram num período de tempestades. Naquele tempo, irmãos, não havia os instrumentos de navegação que se tem hoje. Hoje, irmão, você bota o GPS, diz até onde tem radar para você não ser multado. E é raro uma rua sem radar em Curitiba, né, irmão? Raro. Peça rara. Um amigo meu falou assim, estou indo para Curitiba de carro, o que você me sugere? Eu falei, sugiro que você venha sabendo que você vai receber uma fotografia em casa com a placa do seu carro e uma taxa para você pagar. Porque é muito pouco provável andar nessa cidade sem levar uma multa. Naquele tempo não tinha nada disso. Aqueles homens se guiavam pelas estrelas. Eles lá olhavam para o céu e se direcionavam pelas estrelas. Tempestade, qual era a orientação? Ninguém viaja. Porque um barco tocado pelo vento pode ir na direção contrária. E é o que está acontecendo. Eles vão viajar no período das maiores tempestades marítimas. E aí, irmãos, o texto vai dizer, e você vai começar a ler o texto, que eles começam a ter problemas. O texto, versículo 14, diz, pouco tempo depois, deslocamos-nos para uma ilha com um vento muito forte, chamado vento Euroaquilão, ou o vento nordeste. Era um vento que soprava
de uma direção sempre contrária, empurrando os barcos para as pedras e para os rochedos. Então, o que vai acontecer, irmão, com um barco de madeira? Ele vai encalhar, vai bater nas pedras, vai furar o casco, o navio vai encher de água e vai afundar. Paulo deu a dica, não vamos viajar agora. Mesmo pela experiência do piloto, não vale a pena viajar agora, vamos ter problema. E a Bíblia vai dizer que o navio ele foi arrastado, versículo 15, foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e assim cessaram todas as manobras, e aquele barco ficou à deriva. Olha, Paulo orientou, não vamos. Paulo, não sei se tinha formação náutica de alguma coisa, mas ele sabia que era um tempo difícil. A Bíblia diz que aquele barco fica perdido no meio do oceano, no meio do mar, na verdade. E, meu irmão, não sei se você já passou por turbulência em algum voo. Irmão, até o ateu grita glória a Deus. Eu fui numa viagem, saí do Rio para Porto Alegre, Uruguaiana. Aquela hélice externa no voo da Azul, sensacional, o avião estável demais. E o avião foi tranquilo, estava tudo em paz. Eu ia pregar numa conferência de missões, estava tudo de avivamento missionário, estava tudo bem. Irmão, de repente começou a ventar, chover, o avião tremendo. E, irmãos, eu já voei algumas vezes, tranquilo, estou em paz. Mas eu aprendi uma coisa, olha para o comissário ou para a comissária de bordo. Se ele estiver pleno, ou plena, tranquilo. O nosso estava assim, ó. O olho do cara, irmãos, ele era um negro, alto, olho castanho. Eu não esqueço a feição daquele cara, ele arregalava o olho assim, ele sentou, colocou o cinto, todo mundo se benzendo dentro do avião. E eu tranquilo, irmão, até ver o cara. E o piloto, ele fala assim para a gente, né? Turbulência. Eu não sei se eles já fazem de safadeza, irmão. Mas o cara fala o que eu não consigo entender o que ele está dizendo. Turbulência. Agora, se coloca no meu lugar. Aqui é um avião. Estamos dentro de um avião, amém? Indo para Israel. Não vai lotar a caravana, não. Israel, esse é um voo para Israel, tranquilo, estamos em paz. Israel, hein? Eu sou o piloto. Turbulência. Adianta o que dizer para você que estamos numa turbulência, meu irmão? Ajuda ou atrapalha? Se eu fosse piloto, nessa turbulência, fala assim, gente, pega na mão do lado e começa, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. O piloto estava lá, irmão, falando naquele negócio todo, por via das dúvidas, comece comigo, Pai nosso, está no céu, santificado é teu nome, venha a nós teu reino. Irmão, eu falei, hoje é o dia. Eu estava sentado no corredor, porque eu sempre que eu posso optar, opto pelo corredor. Do lado tinha sentado uma moça chique demais. Quando o avião taxiou, ela mudou para o lado da mãe dela, ficou tudo bem. E eu estava ali, eu fui o único que vomitou, irmãos. Uma vergonha, né? E aí começaram assim, vai cair, eu, em nome de Jesus, vai ficar de pé. Então começou, amém, glória a Deus. Todo mundo ficou crente na hora, irmão. Turbulência. Você está de onda, né? Irmão, vai cair não, eu tenho promessa de Deus, aleluia, vai ficar em paz aqui. Comecei a ficar, levantei, o cara senta, não, em pé. E aquele negócio... Pô, eu vomitei, enrolei no saquinho, né? Coloquei no banco da frente. Quando o avião pousou, fui cumprimentar o piloto. Todo mundo saindo, suando, uma senhora saiu de cadeira de roda, tremendo. Eu falei, cara, parabéns aí, ó, você conseguiu pousar. Tivemos uma turbulência absurda, um vento absurdo, um negócio louco, assim, nunca vi igual e tal. E estávamos saindo, ele até alguém que vomitou. Eu falei, a gente tem pessoas que são fracas mesmo. A gente que é fraca mesmo, não aguenta. Esses biscoitos que vocês dão aí pra gente, essas batatas fritas cheias de gordura, esse pão gordurado que vocês dão, é isso aí, irmão, que loucura. Quero passar por isso nunca mais. O barco, mesma coisa, a deriva. Paulo avisou, está quase quebrando, está à deriva, o vento é forte, o barco quase afunda. Mas a Bíblia vai dizer que no meio de toda essa tempestade,
Começa a jogar carga para fora do barco, para fora do barco, para fora do barco, para fora do barco, e já não estão comendo direito. 3 dias e 3 noites sem dormir, versículo 20, e não aparecendo nem sol nem estrela durante muitos dias, e continuando a abater sobre nós uma grande tempestade. Naquele momento fugiu de nós toda a esperança de sermos salvos. Que loucura, irmão! Pensa numa tripulação, prisioneiro, passageiro, comandante, no meio do caos, não tem mais o que fazer, sem estrela, sem sol, chuva, vento, tempo nebuloso, parece que vai tudo dar errado, parece que vai tudo dar acabado, parece que não tem mais jeito, parece que o barco vai afundar, até que Paulo se levanta, no meio daqueles homens, e ele começa a dizer umas palavras a esses homens, versículo 22, mas agora, olha que Paulo fala, irmãos, versículo 22, mas agora recomendo que todos tenham muita coragem, pois nenhum de vocês se perderá, ninguém perderá a sua vida, apenas o navio vai ser destruído. Por nome do navio, palavra ruim, mas pelo menos vai estar vivo. Mas qual a garantia de Paulo que isso vai acontecer? Olha o homem da fé, no meio da crise que ele faz. Olha como Deus trata as pessoas da fé na hora da crise. Olha como Deus move as pessoas da fé na hora da crise. Paulo fala assim, pois ontem à noite me apareceu o anjo do Senhor, do Deus que pertenço, a quem eu adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Olha que coisa sensacional, sem estrela, sem sol, sem lua, chovendo, nebuloso, barco quase afundando. Deus falou, o barco vai quebrar, mas Paulo, não tenha medo. O Senhor mandou o anjo a uma visitação da glória de Deus no meio da tempestade, com o barco à deriva, quase afundando. Deus está olhando para a vida de Paulo no meio do caos. Significa dizer que o homem da fé e a mulher da fé, no meio do caos, Deus continua olhando para a causa dele, porque não tem a ver com sorte, no nosso caso é Deus. Olha que coisa, irmãos, o barco vai perder, não tem volta, mas ninguém morre, todos vão viver. E Paulo continua, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça ao imperador César. Deus, por sua graça, lhe deu a vida de todos que estão navegando com você. Olha que coisa, irmão. Aí Paulo continua, assim tenham ânimo, senhores, creia em Deus, que acontecerá conforme foi dito. Deixa eu trabalhar isso aqui com você nessa noite, que eu sei que vocês são inteligentes e vão pegar fácil. Imagina um barco que Paulo não está numa tempestade dessa. Os soldados que estavam no barco, a tripulação que estava no barco, os passageiros que estavam no barco, só estão sendo salvos na tempestade, porque Deus tem um propósito na vida do Paulo. Aprenda uma coisa, meu irmão, ande com pessoas que têm propósito em suas vidas. Se afaste de pessoas que não têm propósito algum. A filosofia de alguns é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Está assim. Para onde você vai? Deixa a vida me levar. Não, meu irmão, deixa não. Deus tem um alvo para a sua vida, Deus quer usar você, Deus quer abençoar você, e se você andar pela fé, quem tiver à sua volta vai ser abençoado, porque Deus está abençoando a sua vida em nome de Jesus. Porque, irmão, ser abençoado é muito bom, mas Deus está chamando a sua igreja não para ser mais abençoada, mas para ser abençoadora em nome de Jesus. Ser abençoado é para lá. No nosso caso, Deus vai usar a gente para abençoar outros em nome de Jesus. Porque, irmão, poder receber de Deus uma bênção é muito bom, mas poder liberar a bênção de Deus sobre outros é muito melhor. Paulo não afunda no navio, o navio vai perder. Aquela tripulação não vai morrer ninguém. Fiquem tranquilos,
porque o Deus a quem eu creio me deu uma palavra, não tenha medo. Agora, como é que não tem medo na tempestade, irmão? Só quem anda pela fé. Só quem anda pela fé, não tem medo na tempestade. Eu estava voltando de um lugar que eu fui pregar muito longe, 13 horas de voo, estava sentado, do meu lado tinha uma jovenzinha, deve ter contado isso alguma vez aqui já, do meu lado, e eu entrei no aeroporto imenso, andando para lá e para cá, irmão, cansativo, e aí quando eu estava entrando no embarque no ônibus, uma moça puxando, irmãos, uma imagem de Senhora do Guadalupe, trazendo aquilo embrulhado em plástico bolha. Ela veio puxando aquele negócio no aeroporto, e o funcionário ajudando. E eu cheguei, sentei, conectei o fonezinho para ouvir uma música. Daqui a pouco essa moça aponta no voo, ela passa pela primeira classe, eu estava na classe, né? Sabe como é que é, né? Ela passa pela classe executiva, não, também não estava, vai para a classe, nossa, né, gente, que paga em 12 vezes, assim. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Eu sei que os arquivos de primeira classe, mas no meu caso era lá, quase trocando serviço pela viagem, eu. E ela sentou do meu lado. Sentou do meu lado, irmão. Parou ali do meu lado. É aqui o seu lugar. Eu falei, sentou do meu lado, colocou a santinha lá, se benzeu 5 vezes, bateu na madeira, fez a oração dela. Vamos embora. Eu adoro, irmão. Ônibus de viagem, Uber, minha mulher dirigindo, ela dirige, já vou assim, acorda, Wagner? Ô, tô aí. Eu adoro dormir na viagem, porque, pastor, e se o avião cair, que diferença faz estar acordado ou dormindo? Fala para mim. Entendeu? Que diferença faz, né, irmão? Tranquilo, está dormindo, está tranquilo. E começou nesse dia, mas foi Deus, esse foi muito Deus, turbulência total. Brrr, e a moça começou a suar, eu estava lá vendo uma comédia, rindo, e ela olhou assim para mim, você está rindo? Oi? Fornão? Ela, você não tem medo não? Falei, de quê? Do avião cair. E vai mudar o que ter medo? Já estou aqui em cima do Oceano Atlântico, se olhar para só tem água, não tem o que fazer mais nada não. Eu tenho pânico desse negócio cair. Sério? Pânico, assim, total. Estou falando de turbulência, estou aproveitando para conectar as coisas. No navio, eu não andei de navio ainda, né? Eu vou andar de cruzeiro junto com vocês aí. Podia ser um retiro de casais de um cruzeiro, né, irmão? Olha a ideia vindo aí, um de casar no cruzeiro, a gente lá no cruzeiro, vida de rico, tranquilo. Dublê de rico. Imagina você no cruzeiro com a esposa, mano, andando lá, compra as bijuterias assim, tipo ouro, anda lá assim, tem dinheiro, né? A esposa já está, não, a esposa é chique. Irmão, e aí eu continuei vendo e começou a tremer, a menina começou a suar, pediu água e acende a luzinha. Aí você está preocupado, eu queria ter essa paz. Você está nervosa? Por que você está como eu sou crente, sirvo a Jesus, eu estou em paz, o avião vai pousar, tem promessa na minha vida, mas não estou nervosa demais. Falei, pede para a santa te ajudar. Ela não pode fazer nada. E por que você serve ela ainda? A moça, boa pergunta. Parei meu filme de comédia, peguei a Bíblia, arrei a mesa, peguei a Bíblia e em 4 horas de voo, aquela moça entregou a vida para Jesus no avião, irmão. Que bênção, né? Olha que legal. Quem está à fé faz isso. Acabou a viagem, desembarcamos. Vai levar a santa não? Não preciso dela para mais nada não. Mas você não vai levar? Não, eu não sirvo mais não. Agora eu mudei, né? Dei a Bíblia para ela, liguei para o pastor Domingos, me deu o telefone do pastor lá da igreja, na cidade, ela converteu, que ela morava no interior. Passei o contato da moça pelo WhatsApp para o pastor dessa igreja. A moça chegou lá, foi para a célula, se movimentou na célula, a mãe converteu, o pai converteu, o noivo converteu, foi batizada, se casou, está liderando célula na cidade dela, lá no interior de São Paulo. Um voo que para ela parecia turbulência, mas não era sorte, era Deus agindo para salvar aquela vida em nome de Jesus. Tem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho só para você abençoá-las. Bom, o barco quase afunda, e depois afunda, e aí uma ordem do comandante assim, pula todo mundo na água, e quem sabe nadar, nada se salva, quem não sabe se agarra em algum destroço, porque o navio destruiu todo. Versículo 42 fala assim, os soldados, olha o que acontece, irmãos,
Olha o que acontece, versículo 42 do capítulo 27. E os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, aos que se jogaram ao mar. Mas o centurião decidiu poupar a vida de Paulo e impediu que o plano fosse executado. E ordenou que todos nadassem ao se lançar ao mar e fossem à direção da ilha, na terra. Os soldados resolveram, vão matar todo mundo, porque bandido tem que matar, senão vão fazer problema. O centurião falou, não vai morrer ninguém, porque Paulo está entre nós. Irmãos, Paulo, primeiro, poupou a vida no naufrágio do povo. Segundo, Paulo poupa a vida dos prisioneiros que vão ser mortos pelos soldados, porque o centurião queria salvar Paulo. Irmão, porque o centurião queria salvar Paulo, poupou Paulo e todos os outros prisioneiros. Sabe o que significa, irmãos? Que haverão momentos que Deus vai abençoar e poupar pessoas porque poupou a sua vida. O diabo, às vezes, está planejando destruir uma família inteira, mas não vai destruir porque você é dessa família em nome de Jesus. O diabo está planejando derrubar e quebrar uma empresa para pessoas falirem, mas ela não vai ser quebrada porque você está nela e é da fé em nome de Jesus. Pastor, mas a turbulência lá é gigante. Deus plantou você na turbulência porque você é da fé, e quem é da fé vai ver o nome do Senhor ao final ser glorificado. Te aconselho a ver um filme Até o Último Homem. Aplaude o Senhor aí, meu irmão, não esquece não. Oh, meu Deus. Tem um filme chamado Até o Último Homem. Você tem que ver esse filme. Está aí no HBO, Netflix, Amazon Prime, Plus. Tem no YouTube. Deve ter até na pirataria, mas você não vai ver na pirataria, né, meu irmão? Em nome de Jesus. Tem lá o filme. Conta a história do moço que é crente e que está sendo humilhado no exército porque é crente. E eu vi o filme, porque mandaram eu ver o filme, eu não queria ver o filme, acabei vendo o filme, fiquei chorando com o personagem. Porque eu choro, irmão, em final de filme. Chorei domingo no final da Copa do Brasil também, mas está tudo certo. A outra hora, já choraram muito também por minha causa. Meu time já fez muita gente chorar aqui nessa cidade. E aí o que acontece, irmãos? Estava lá eu, vendo o filme. E tem uma cena em que o comandante fala assim, ó, manda atacar. Aí o cara, só um minuto, comandante. Manda atacar! Só um minuto. Por que não está atacando? O fulano está orando. Ué, e o que tem que orar? Os soldados só vão para a guerra depois que o Dós terminar de orar. Mas no início do filme o cara foi humilhado, esculhambado, arrebentado, vilipendiado, foi pisado por todo mundo, mas na hora que o calo apertou, sabe em qual porta bateram? Na porta do homem da fé. Meu irmão, tem pessoas que foram pisadas, humilhadas, envergonhadas, arrebentadas, mas permaneceram na fé, e quem permanece na fé, ao final vê o nome do Senhor ser glorificado. E alguém vai dizer, fulano, ele permaneceu firme, que sorte. Você vai dizer, não, no meu caso foi Deus. Sorte é lá, irmão. Os soldados não morreram por causa de Paulo, os prisioneiros. E olha que Deus entregou na mão de Paulo os prisioneiros e os soldados. Deus está usando Paulo para salvar aqueles que estão lhe perseguindo. Jesus nos ensinou que devemos ter misericórdia e orar até pelos que nos perseguem, porque amar amigo é fácil. Jesus mandou amar o inimigo. Que loucura, irmão, amar o inimigo. Só quem é da fé consegue. Só quem é da fé, que tem experiências sobrenaturais, que o Senhor consegue isso. Bom, entra no capítulo 28 para mim aí, chegaram na ilha, começa uma nova vida, agora tem ilha, tem terra, tem graveto, tem planta, tem comida, tem menos sofrimento. E aí o que acontece? Capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. E os habitantes ali foram extremamente bondosos conosco. Fizeram uma fogueira e receberam a todos bem, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo, então, líder, foi ajuntar gravetos. Olha que coisa engraçada. Paulo foi ajuntar gravetos para colocá-los no fogo, para permitir que ele permanecesse aceso, para pegar a graveto e colocar no fogo.
E naquele instante, uma víbora, fugindo do calor, picou a mão do Paulo e ficou presa nele, na mão dele. E os habitantes da ilha viram a víbora agarrada na mão de Paulo e disseram uns aos outros: certamente esse cara é um grande assassino, pois escapou da justiça do mar que não lhe permitiu viver. Porém, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles começaram a esperar que Paulo fosse inchar, cair morto de repente. E tendo esperado muito, muito tempo, vendo que nada de estranho aconteceu com ele, mudaram de ideia imediatamente e começaram a dizer: esse cara deve ser um Deus. Que promoção de assassino a Deus. Deve ser um assassino, perigosíssimo. Agora pensa só, irmão, todo mundo botou a graveto, fez as... Paulo, vou lá, onde é que tem graveto? Ali, tem graveto ali. Opa! Aí Paulo vai lá e pega o graveto. Vamos, gente, não está graveto, está calor, está frio. Quando ele bota o graveto, que ele vai jogar, o graveto cai, ele levanta a mão com a víbora, presa na mão dele. Todo mundo, meu, de uma víbora. Ele sacode a mão, a víbora cai e foge. Os caras logo já teceram um comentário: deve ser um assassino. Os deuses conspiraram contra ele para morrer afogado, não morreu, mas agora aqui se faz é que se paga, vai morrer pela víbora. E ficaram olhando para o Paulo. Vai inchar. Vai inchar. Vai inchar. Vai inchar e pum, caiu morto. Nada. Lá eu pastoreando no interior do estado do Rio, tinha uma menina que ela foi picada por uma cobra coral, não é isso? Cobra coral. E ela foi levada para o hospital e acho que pelo formato da picada que ela levou, descobriram que era uma cobra coral e aplicaram nela o soro antiofílico, né? Aplicaram nela o antiofílico. E deram para ela uma notícia boa e uma ruim. Não precisa de notícia boa, minha filha. Quem é picado por cobra coral nunca mais cria gordura no corpo. Olha para as mães aí da igreja aí, ó. Vou arrumar umas cobras coral, eu vou soltar pela igreja aí. Vem, cobrinha, vem, cobrinha, vem. Vem. Aqui, ó, pega aqui que dói menos. Aqui, cobra, aqui que não dói tanto. E o cara falou: ó, se não socorrer em 2 horas, a pessoa pode morrer da picada dessa cobra. Se for uma cobra adulta, em 2 horas a pessoa pode morrer. Aí ela: essa notícia é boa. Você nunca mais engorda. Essa menina teve filho, botava um barrigão, magrinha. Sensacional. Corpo de modelo. Sensacional. Dava até nervoso. Comia igual um dromedário. Crente, sabe como é que é, né? Crente tem que comer muito, senão não é crente cheio de Espírito Santo. Magrinha. A notícia é boa. Não vai pegar gordura jamais, porque nunca mais engorda depois que essa cobra pica você. Essa é boa. Notícia ruim. Onde você estiver e aparecer uma outra cobra, vai picar você em detrimento dos outros. Então, se você estiver passando num lugar com 100 pessoas que não foram picadas por uma cobra coral, tiver uma cobra, vai atacar você e não outras pessoas. Já a magreza já começou a entrar em xeque, porque pode não dar tempo de socorrer. Ela depois foi picada de novo por outra cobra. E estava em casa com o filho, e quando foi lá os brinquedos do filho, tinha uma cobra dentro da casa dela. E ela morava numa casa, igual onde a Cláudia passou, um monte de mata, assim. Falei: filho, você tem que morar num apartamento no 19º andar, porque para serpente só vai de elevador, ou não sei. A picada da cobra, da víbora, que foi identificada por aqueles homens como víbora, naquele tempo não tinha tratamento. Era ser picado pela cobra e morrer. Não tinha volta. O ataque do diabo contra Paulo não parou. Porque quem é da fé, meu irmão, não luta contra a carne e sangue, mas contra principado e potestade. Dentre milhões de pessoas para serem picadas naquela ilha, a cobra foi picar o Paulo. E as pessoas já começaram a julgar assim: ó, está passando por dificuldade, deve ser pecado. A gente passa muito por isso, né? Está passando a luta no casamento, deve ter cometido alguma bobagem. A empresa está mal, deve estar cometendo alguma fraude. As pessoas olham para o nosso momento difícil e já nos rotulam como sendo aqueles que estamos caminhando da maneira errada. Paulo não fez nada. Tem pessoas que só não gostam de você porque você é da fé. Tem pessoas que não simpatizam com você só porque você é da fé. Só porque você tem posicionamento em Deus.
Ó, não gostei de você não, ó, olhei para você e não gostei de você. O pior é quando é crente que pensa assim. Eu já ouvi assim uma irmã falar, pastor, o meu Espírito Santo não bateu com o teu Espírito Santo. Mas, minha irmã, você está muito espirituosa, não está nem um pouco espiritual. Imagina, irmão, o cara não quer morto, aí mudaram de opinião. Primeiro, acusavam Paulo pela picada da cobra. Agora, por não morrer, mudaram, deve ser um Deus, aí é um problema para a gente. Não é porque você venceu a batalha hoje, que você vai se achar melhor dos mundos. Porque a imaturidade derruba muitos crentes. Só porque estão na fé e estão vencendo, se acham melhores do que os outros. Só porque Deus moveu e o abençoou, acha que é mais abençoado que o outro. Entenda uma coisa, meu irmão, passar pela prova faz parte da nossa caminhada. Vencer a prova faz parte do nosso currículo. Entretanto, não podemos endeusar as vitórias que tivemos ontem. Sabe por quê? Porque eu não sei você. Deus entrega a vitória hoje, dia 1º de outubro, já vou estar numa outra guerra amanhã. É como aquele áudio do camarada que bota aí no viralizado, né? Tem que matar um leão por dia, mas no meu caso tem leão me perseguindo. Aí o cara fala, eu tenho que matar um leão, 2 trigues, 5 dinossauros, 9 capivaras, nem sei se pode matar capivara aqui. Então muda o animal para matar outro. Mata outra coisa, menos capivara. Pensa, irmão, é um leão por dia. E aí eu estava lendo um filósofo chinês dizendo o seguinte, que quando não vencemos a adversidade do dia de hoje, ela se multiplica amanhã. Não fuja das batalhas que fazem parte do seu desenvolvimento espiritual. Aquilo que você estoca para amanhã, volta amanhã contra a sua vida, encare seus traumas, peça perdão, retroceda no que tem que retroceder, mas permaneça confiante que o Deus que chamou você, e se você permanecer na fé, o Deus que chamou você vai cuidar de você até o final. Mas o Paulo foi picado pela serpente e não morreu. Que sorte! Foi quem, meu irmão? Olha isso. O navio afunda, o cara não morre. Os soldados querem matá-lo, o cara não morre. Parece o Bruce Willis, duro de matar. 4.1. Porque o ponto 0 já foi. Aí o camarada está na ilha, ajudando a botar lenha na fogueira. Porque a gente, de vez em quando, irmão, quando está botando lenha na fogueira, é que a serpente quer pegar a gente. Quando estamos botando lenha na fogueira, é que a serpente vem para nos derrubar. O que é botar lenha na fogueira? Não é arrumar confusão para os outros não, tá, irmão? Botar lenha na fogueira é ajudar a pessoa a permanecer firme em Jesus muitas vezes. A pessoa está tentando esmorecer no afeto, vai botar, não, continua, busca a Deus, serve a Deus. Você entra na guerra com ela, a serpente vem, pica você. Quantas vezes você quis ajudar alguém espiritualmente, a pessoa venceu e você entrou numa batalha? Eu vi uma pregação de um pastor dizendo o seguinte, cuidado com quem você vai caminhar no deserto. Você pode entrar no deserto com a pessoa, ela sai e você fica. Quantas vezes eu passei por isso? Eu entrei no deserto para tirar uma pessoa, a pessoa foi e eu fiquei. E o diabo não atrapalhou e ninguém vem me ajudar a sair do deserto. E tem uma coisa, irmãos, que a gente aprende com o evangeliquez da vida, e há até uma música do saudoso irmão Lázaro, ex-deputado federal e cantor evangélico, que dizia, o deserto é a escola do Senhor, vou passando pela prova, dando glória a Deus, só ele que fazia isso. Eu passo pela prova revoltado, irmão. Não, pastor, tem que ser mais espiritual. Eu estou fugindo de prova, eu estou com raiva da prova. Eu passo pela prova correndo para ela passar logo. Mas o Lázaro era mais quente que eu, tanto que você já está na Nova Jerusalém, né? Já viu, fechou o olho, está lá, Covid levou. Na verdade, o Senhor levou, o Covid só foi um pretexto. Irmão, tem momentos que a gente está na prova e está querendo desistir, aí vem alguém e coloca uma leiazinha na nossa fogueira. O Paulo está fazendo isso para aquecer o calor do esfriamento daquele ambiente. Paulo está pegando mais gravetos e a serpente agarra na mão dele. Ele sai, serpente, vai embora. E agora Paulo vira um Deus para aqueles caras. Não, é alguma coisa de errado. Esse cara é diferenciado, é mesmo. Não pode subir para a cabeça dele isso, mas é mesmo. Deus chamou Paulo para coisas grandes. Sabe o que acontece no versículo seguinte?
das pessoas acharem que ele era um super crente, um super homem, disseram o seguinte: próximo dali havia propriedade pertencente a Públio, o homem mais rico da ilha. Ele convidou Paulo para ir à sua casa e por 3 dias, bondosamente, ele recebeu, nos hospedou. Paulo e a comitiva que estava com Paulo, Lucas e os outros que estavam com ele. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de grande febre e disenteria. Paulo entrou no quarto para vê-lo, impôs a mão sobre ele e orou. E ao impor a mão sobre ele, ele foi curado. Tendo acontecido isso, difundiu-se a notícia. E outros doentes da ilha foram até Paulo, e todos foram curados. Você viu, meu irmão? Paulo está na ilha. Vem cá, você que é o seu Paulo da cobra? Vem cá, seu Paulo da cobra. Vem cá, vem aqui em casa. Vamos comer alguma coisa aqui, mas não bota a mão em graveto não, para evitar transtorno. Come aí um contrafilé com frita, vamos ficar com a gente aqui. E meu pai está doente, está no quarto. Deixa eu lá ver o pai. O que ele tem? Está com disenteria, febre alta, quase morrendo. Paulo botou a mão, orou, o cara foi curado. No WhatsApp da ilha já correu a notícia. O pai já postou no FaceTime, no Facebook, gente, vem para cá que o homem da fé está aqui. Irmão, o que é mais maravilhoso é que não estava no projeto do barco passar em Malta. Não estava no projeto. O barco ia para Alexandria. O barco não ia para Malta. Deus mudou o curso do barco que saiu para ir para Roma. Deus mudou o curso do barco em aproximadamente 200 quilômetros e colocou Paulo numa ilha. Imagina, meu irmão, os caras ficaram à deriva por algumas semanas e o barco os levou para a ilha 200 quilômetros do direcionamento que eles iam, Deus mudou o curso para Paulo transformar a vida de um homem, o pai de Públio. À medida que Paulo ora por esse homem, a influência desse homem vai fazendo com que outros sejam curados. Todos os doentes da ilha foram curados. Sabe o que acontece em Malta, irmãos? Malta se estabelece uma igreja. E a igreja que estabeleceu em Malta trouxe o avamento para aquela geografia. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? O pai de Públio não teve sorte porque ele estava morrendo. Deus quis mudar a vida daquele homem. Deus quis mudar a história daquela ilha. Mas para Deus mudar uma família, um barco teve que afundar. Alguém foi picado pela cobra. Alguém foi jurado de morte. A sorte é que o homem que estava no naufrágio, que foi picado pela cobra e que foi jurado de morte, era um homem cheio da fé. Pessoas da fé aguentam as pancadas que a vida lhe oferece. As pessoas da fé aguentam as pauladas que o mundo lhe dá. As pessoas da fé aguentam as perseguições que vêm sobre ela, porque elas sabem que o propósito do que o Senhor tem sobre a sua vida é muito maior do que as aflições do tempo presente. Paulo diz isso. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Erga sua mão bem alta e diga comigo: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a mim vai ser revelada em nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. As guerras que a gente tem passado hoje não tem nenhum pretexto dos Deus para nos paralisar, mas para nos fortalecer. E aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte e continuam confiando no Senhor, chegarão ao outro lado dizendo: certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O vale da sombra da morte não mata o homem e a mulher da fé. O vale da sombra da morte nos faz ter a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Que sensacional é Paulo. Nossa, pastor, que sorte, hein? Não. Sorte é para lá. Para a gente é Deus, meu irmão. Não dá para atribuir a sorte. Sabe o que me deixa impressionado, irmãos? É que temos que tomar uma decisão na vida de vez em quando. Ou andamos pela fé, de cabeça erguida,
confiando de que Deus tem sido conosco? Ou vamos andar a vida inteira resmungando e murmurando pelos cantos da igreja, de casa, do trabalho, por aí? Os corredores da igreja não são lugares para murmurarmos daquilo que não deu, daquilo que não veio. Os corredores da igreja deveriam servir para que a gente coloque lenha naquele fogo que está apagando, daquele irmão que está passando por uma adversidade, que a justiça está perseguindo, que o mundo está perseguindo, que o diabo se levantou. Não tem problema. No final vão dizer que você teve sorte, mas lá no fundo você sabe que foi Deus. Esses homens, irmãos, dessa ilha, nunca teriam oportunidade de ter uma ilha transformada, porque Paulo jamais iria naquela cidade, naquela ilha. Mas foi preciso um navio afundar para Paulo chegar naquele lugar. Eu gosto de ouvir, gostava de ler biografias. E biografias me fazem pensar de que muitas acho que são mentira. Tem muita coisa que é mentira. Mas me faz refletir algumas coisas. O mundo não escreve biografia de gente que desiste. O mundo não explica a história daquele que desistiu no meio da adversidade. Inclusive na Bíblia. Eu acredito, irmãos, que Deus não chamou só Abraão para ser o pai de uma nação. Acho que Deus tentou com outros. Não conseguiu. Deus tentou contato, falar com alguém que não se permitiu ouvir. Não é possível. Até que um dia alguém ouviu. Quantos outros homens passaram pela luta que Jó passou e não resistiram? Mas eu olho, irmãos, para os homens os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, e penso uma coisa sensacional. A história vai narrar sempre, vai gravar sempre o nome daqueles que não voltaram atrás. Eu olho para a biografia de pessoas que não desistiram, porque desistir não é opção para o homem da fé. Nós não temos a opção de desistir. Nós não podemos mais voltar atrás, porque é uma palavra em Hebreus que diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então, diga comigo, retroceder não é opção. Diga bem forte, retroceder não é opção. Você está do lado da sua esposa, pega na mão dela, aperta e fala, retroceder não é opção não, tá, mulher? Não me larga não, que eu tenho um troço. Tá ligado aí, né, você, né? Tá ligado, né? Te arrebento. Quando você casou comigo, eu era magrinho. Olha aí como é que eu tô. É a comida que você faz lá. Tinha cabelo, tô calvo, vai ter que me indenizar muito. É mais barato ficar casado comigo. Agora, pensa, irmãos. Retroceder não tem. Não dá. Porque o homem da fé não consegue explicar para os outros que ele voltou atrás. Quando começamos a andar na direção do propósito de Deus e andamos pela fé, nós temos dificuldade de olhar para trás. Dificuldade de olhar para trás. Fomos chamados para avançar, prosseguir. Prossigo para o alvo da soberana vocação. Há uma soberana vocação estabelecida para você. Avance, avance, avance. A história conta sobre Hernán Cortés, o explorador. Esse cara chega no México com 700 homens, para uma embarcação e descobre os nativos ali, que são quase 70 mil. E aí os caras querem arrumar para voltar. Ele, amanhã a gente volta, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta para a Espanha, que não vai dar certo. E os caras vão dormir. Aí ele arruma um maluquinho, porque sempre tem um maluquinho para fazer as maluquices com a gente, né? Vamos botar fogo em todos os barcos. Pegou querosene e botou fogo em todo que é embarcação das caravelas espanholas. E aí falou para ele, você botou fogo no barco? Retroceder não é opção. Ou a gente conquista o México, ou a gente conquista o México. Sabe o que significa dizer, irmãos? Que teve muita gente que chegou na conquista. Chegou no lugar que Deus tinha para ela, mas retrocedeu. Colocou o pé na terra da promessa, chegou, mas olhou o tamanho do desafio e retrocedeu. Há uma mitologia dos vikings que diz que eles, quando estabeleciam numa terra boa, queimavam todos os barcos e constituíam famílias, para não voltar. Retroceder nunca é opção para quem anda com Deus. Para quem tem sorte, pode ser opção,
Mas no nosso caso nunca foi sorte, sempre foi Deus. O que Deus entregou na sua mão vai frutificar, vai florescer, e você vai estar aqui um dia testemunhando, dizendo: pastor, verdade, frutificou, floresceu, porque no meu caso não foi sorte, foi Deus. Quem anda com sorte retrocede, quem anda com Deus avança. Quem anda com sorte olha para trás, quem anda com Deus olha para frente. Quem anda com sorte estaciona, quem anda com Deus acelera. Quem anda com sorte fica titubeando, quem anda com Deus tem certeza. Quem anda com sorte refaz rotas para voltar atrás. Quem anda com Deus olha para o alto e fala: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu só posso avançar. Quem anda com sorte ouve fracassados. Quem anda com Deus ouve conquistadores. Quem anda com sorte esmorece perante gigantes. Quem anda com Deus derruba gigantes. Quem anda com sorte para diante muralhas. Quem anda com Deus salta muralhas. Quem anda com sorte param diante obstáculos. Quem anda com Deus vive a promessa de Isaías, que diz que os vales serão inundados e os montes serão aplainados e os terrenos acidentados serão pavimentados pelo Senhor. Isaías 33 diz que no deserto florescerá. O Isaías 33 diz que Deus no deserto permitirá que nasça plantas e juncos e vai brotar água em deserto. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que apesar da adversidade que estamos passando, se permanecermos em Deus, vai dar certo. Porque você foi levantado para dar certo em Deus. A minha vida é assim. Não vai dar certo, mas está com Deus, então fica tranquilo. Se você está fazendo a vontade de Deus, você vai ter testemunho para contar. Alguém vai dizer, vai ter a cara de pau de falar: fulano, que sorte, hein? Você tem que dar um salto e dizer: não, eu não, no meu caso é Deus. Sorte é lá, comigo é Deus. 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 Não dá para ser diferente. Um barco afunda, querem matar o cara. O diabo foi tão descarado que a serpente foi na mão dele, é a víbora. Podia ser uma cobra menos venenosa. Pegou. E vai morrer. Tem gente contando as horas para o teu fracasso. Vai cair. Vai inchar e vai cair. Não vai resistir. Mas quem anda com Deus permanece firme. Deus está convocando um tempo, irmãos, para separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres, os maduros dos imaturos, os fortes dos fracos, os conquistadores dos fracassados, os que permanecem avançando para aqueles que retrocedem. Deus está estabelecendo um tempo em que a nossa força, que não é pela carne e pelo sangue, mas a nossa força em Deus se estabeleceu para que a gente consiga avançando apesar das adversidades que vêm. Irmãos, entenda. Os testemunhos que são escritos nas biografias narram homens que nunca voltaram atrás. Nós esquecemos os que desistiram. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário, primeiro dia de aula, 1999, 8, sei lá que ano que eu fui para aquele negócio, 99, 8. Entrei na sala de aula em 98. Sentei na sala, 120 pessoas na sala. O professor foi para frente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como vai? Vou dizer para vocês uma coisa aqui. Não vai formar 40 dessa turma. Profeta, formou 38. Último dia de aula, esse abençoado estava lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Terminamos, chegamos ao final, hein? 38 formandos. Dos 38, 15 não vão ser pastor. Não vão conseguir. Só tem 12 pastoreando. Encontrei esse camarada no evento. E aí, mestre, ele é? E outra coisa, dos 15, 3 ou 4 vai dar certo. Tinha 5, morreu. 46 anos. Falei: rapaz, o cara é um profeta mesmo.
Irmãos, aprenda uma coisa. Nem todos que tentam conseguem. Nem todos que avançam chegarão à linha de chegada. Numa maratona, nem todos que ouvem o tiro da largada conseguem cruzar a linha de chegada. Mas uma coisa eu creio, irmãos, vamos cruzar a linha de chegada. Pastor, mas vai ser difícil, vai. Vamos chegar um dia na linha de chegada, a gente pode chegar quebrado, arrebentado, moído, estrangulado, destrambelhado, mas receberemos a coroa da vida. Uma coisa, irmãos, que me pulsa no meu coração, é olhar para as histórias daqueles que a gente pensa, meu Deus, ele não vai conseguir, mas ele conseguiu. Superação. A palavra do Espírito Santo para esse tempo é uma igreja que vive superações. Superamos o Covid. Superamos, irmãos, as ideologias que o mundo nos ofereceu. Superamos homens poderosos. Superamos regimes. Superamos o inferno e as trevas. O louvor diz que nem a perseguição parou a igreja do Senhor. Você não vai ficar para trás. Alguém lá no final vai dizer, fulano, que sorte, você vai ter que dar um salto e falar, não. No meu caso foi Deus. Ah, que sorte abrir essa empresa, hein? No meu caso foi Deus. Eu me lembro de um rapaz que começou uma empresa de contabilidade, de assessoria jurídica na área contábil, dentro do McDonald's. Esse cara levava um notebook com a internet espetada da Vivo e ficava no McDonald's tomando um café e trabalhando ali. E ele falou, pastor, foram 2 anos. Eu vestia meu terno, ia para um restaurante, sentava no McDonald's, tomava um cafezinho, ficava lá trabalhando, porque alguns clientes do centro do Rio, quando eu precisasse ir até eles, já estava lá. E os caras que me viam, eu estava embecado, bonito, poderoso, chique demais. Pensava assim, deve ter um baita do escritório. Pegava o trem cheio, de terno e gravata, casa de ponta cabeça, sem escritório. Fui orar pelo escritório dele a primeira vez, depois que ele alugou um escritório. Irmãos, era uma sala que só Jesus, se abrisse o braço, esbarrava no rosto do colega de trabalho. A sala dele, que ele alugou, era menor que o banheiro da casa que eu morava lá no Rio. Depois fui num segundo momento, que eram 2 salas. Terceiro momento, ele tinha alugado um andar inteiro, estava com 26 funcionários. Falaram para ele assim, cara, você entrou num projeto e deu muita sorte. Quem é de lá não entende. Sorte lá. Aqui foi Deus. Fizemos uma campanha no Rio, que era uma pulseirinha, né? Deus está fazendo um milagre em minha vida. Era o tema da campanha. Depois foi uma outra, que foi essa aí. Deus está fazendo um milagre em minha vida, era para a gente botar os milagres que a gente estava buscando em Deus e começar a orar. E esse cara, ele pegou a pulseirinha e colocou lá pendurada na porta da empresa. Depois ele fez um quadro e colocou lá. Deus está fazendo um milagre em minha vida. Você pode não estar vendo, mas Deus está fazendo um milagre na sua vida. Você pode não estar percebendo, mas o milagre está se movendo na sua vida. Porque quem anda pela fé vê milagres. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Erga sua mão bem alto. Se você puder, feche seus olhos. Se você puder, baixe sua cabeça. Diga para Deus o que você está passando aí de guerra. E eu queria orar com você nessa noite. Há um tempo de Deus poderoso sobre esse lugar. Há um tempo de Deus profético, para que a gente veja milagres acontecerem. Porque quem anda pela fé vê milagres. Quem anda pela fé vive milagres. Quem anda pela fé tem história para contar. Não histórias de sorte. Sorte é lá. Nosso caso é Deus. Quero que você ore pela tua empresa, pelo teu negócio, pelo ministério, pela família, pelos seus projetos, pelos sonhos que Deus colocou na sua vida. Não é sonhos que você colocou no seu coração. Isso pode ser desejo. Mas pelos sonhos que Deus colocou na sua vida. Quero convidar você a orar ao Senhor onde você está. Quero convidar você a interceder ao Senhor. Eu queria que você tivesse uma convicção de que lá na frente alguém vai até ter a cara de pau de falar, que sorte, hein? Você vai dizer, não, no meu caso foi Deus. Terminamos essa série dizendo o seguinte, irmãos. Você tem que assistir as outras, estão lá no YouTube, dos domingos passados, manhã e noite. Anote uma coisa.
Quem anda na promessa de Deus, quem tem propósitos estabelecidos na sua vida pelo Senhor, Deus garante o seu triunfo. Deus está garantindo o triunfo daqueles que andam pela fé e andam em Deus. Deus vai comprar a sua briga. Deus vai entrar na frente da batalha. Até quem está pela internet, Deus está comprando a nossa guerra. Eu quero orar com você. Eu queria que você entendesse quem você é no Senhor. Eu não sou um produto da sorte. Eu sou de Deus. Erga sua mão bem alto, já que você já ergueu. Se você quiser, se coloque de pé no seu lugar. Se você quiser vir até o altar do Senhor orar aqui na frente, você pode ficar também à vontade. Se você quiser voltar a caminhar com Jesus, você pode voltar aqui hoje. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você pode, nessa noite, tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Também é uma opção. Vamos adorar o Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Entendemos que há um propósito maior do que a crise. Há um propósito mais nobre do que a adversidade. Nós não fomos chamados, Senhor, para comer das migalhas que caem da mesa, mas sentaremos à mesa com o Senhor. Nessa manhã, nessa noite, Deus, queremos dizer para o Senhor, obrigado pelas crises que já passamos. Fortaleceram a nossa fé, mas estamos prontos, Deus, para a grande vitória que o Senhor tem preparado àqueles que creem. Estamos aqui, Deus, para dizer ao Senhor que te amamos, que o Senhor flua em nós como um manancial de águas vivas. Restaura-nos por inteiro, Senhor, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Eu queria te pedir um favor, faz um exercício para mim. Procura 3 pessoas aí, abraça ela e fala, irmão, vamos vencer em nome de Jesus. Procura aí quem você não conhece, vai na cara de pau, fala assim, ó, não foi sorte, sempre foi Deus. Procura umas 3 pessoas, não foi sorte não, foi Deus na tua vida. Procura aí quem você não conhece, vai lá, não foi sorte não, foi Deus, hein. Procura aí umas 3 pessoas aí, aperta a mão dele, irmão, vamos cantar que a perseguição não parou a igreja. Vamos para casa dizendo isso, né? Que os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos lá, Deus te abençoe, vai em paz. Você passa a integração ali, que está integrando sua vida a Jesus. Assina lá o livro lá, Deus te abençoe. Vamos até nessa caminhada. Mas não